Fala galera, aqui é Leandro Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Bom pessoal, resolvi fazer esse vídeo porque já estou vendo algumas pessoas falando as seguintes frases. E aí, já podemos cobrar o Mano Menezes? Quando iremos cobrar o Mano Menezes? Então, para esclarecer muitas coisas que estão sendo ditas, resolvi fazer esse vídeo, mostrando de fato o que é um comparativo justo. Bom, vamos por partes. Para começo de conversa, o Mano Menezes já pode ser cobrado desde o primeiro dia que se tornou treinador do Grêmio. Desde o primeiro dia. Se ele aceitou o desafio de vestir essa camisa, ele sabia perfeitamente que iria ter pressão. Seja com trabalho bom, seja com trabalho ruim, o torcedor sempre vai estar no direito de cobrar por melhoras. Aceitou a missão de ser treinador do Grêmio? Vai ser cobrado. Esse é o primeiro ponto. Só que aí vem o segundo ponto. A pessoa ser taxativa com o trabalho do Mano Menezes, com tão pouco tempo de trabalho, eu já acho um erro. Não apenas um erro, uma tremenda injustiça. Ainda mais quando comparam com o trabalho do treinador anterior. É até desleal com o pouco tempo de trabalho que o Mano Menezes teve. Trabalho do treinador anterior, que na minha opinião foi horroroso. Não se viu uma mínima evolução em 3 meses. Em 3 meses. Então resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês, de fato, o que é uma comparação justa. O Quinteiros pegou o time em começo de temporada, fez pré-temporada. E o Mano Menezes pegou quando o futebol já estava totalmente acelerado. Inclusive o Campeonato Brasileiro já estava em andamento. Ele não teve o estadual como laboratórios e testes como o outro treinador teve. Só aí já é uma tremenda injustiça essas comparações. Mas tem mais. O tempo que o Quinteiros teve para treinar o time. Quinteiros chegou a ter semanas livres. Chegou a ter 12 dias sem jogos. 12 dias. O Mano, desde que chegou, pegou quarto domingo. Somando esses dois fatos, já é uma injustiça monstruosa com o Mano Menezes. Monstruosa. Desleal. Mas agora vamos ao principal ponto desse vídeo. Esse começo cambaleante do Mano Menezes, com apenas uma vitória, algumas pessoas usam isso para falar do trabalho do Quinteiros, como se ele fosse muito melhor. E essas pessoas estão redondamente enganadas. Redondamente enganadas. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Mas antes, uma explicação. Recentemente, para não dizer ontem, um conceituado site esportivo fez um comparativo entre Quinteiros e Mano Menezes, para mostrar se o time teve evolução com a troca de treinador. Então assim, gente, se o comparativo foi para mostrar se houve evolução com a troca de treinador, a matéria está ok, porque ainda não teve sinais de melhoras. Porém, agora vem o erro e assunto do meu vídeo, esse comparativo, ele não serve para te ser taxativo com tal treinador. Porque, como eu disse, um teve mais tempo que o outro. Esse site esportivo comparou os últimos 7 jogos do Quinteiros, que teve 3 meses treinando o time, que já tinha feito centenas de testes, inclusive, como eu disse, com semanas livres, sendo comparado com um treinador que está treinando o time faz 3 semanas, que ainda não teve uma mínima semana livre sequer. Esse site comparando os 7 últimos jogos desse antigo treinador com os 7 primeiros desse novo treinador. Gente, isso é bizarro. É bizarro essa comparação. É bizarro. Alguém comparar os 7 últimos jogos de um treinador com os 7 primeiros do outro é um escárnio. É um absurdo. Repito, se o comparativo teve como objetivo ver se o time teve evolução com a troca de treinador, aí até vai. Aí está ok. Até o momento não teve. Até o momento não teve. Mas alguém usar esse comparativo, que não tem a finalidade de ver se o time teve evolução ou não, e sim comparar com qual técnico é melhor, aí é um escárnio. Aí é muita burrice. É uma burrice extrema. Porque os 7 últimos jogos de um treinador ele já estava com 3 meses, e os 7 primeiros do outro ele está com 3 semanas. 3 semanas. Então esse comparativo afirmando que tal treinador é melhor que o outro, chega a ser desleal. Eu vou ser bem didático aqui com vocês, pessoal. Eu vou dar um exemplo. Nós dois temos uma prova para fazer. A mesma prova. Mas vocês me dão 3 meses para estudar. 3 meses. Mas você aí só começa a estudar para essa prova faltando 3 semanas. Só começa a estudar para ela faltando 3 semanas. E aí no dia da prova me digam se é justo. Uma comparação para dizer qual de nós dois é mais inteligente. Sendo que um teve 3 meses para estudar e o outro teve 3 semanas. Ainda mais se eu passar, que estudei 3 meses,
e a outra pessoa que estudou 3 semanas não passar. Vendo as pessoas me dizerem, tu é mais inteligente que o outro cara, pois tu passou, ele não. Vocês iam gostar disso? Vocês iam achar justo? Pessoal tirando vocês para burro porque vocês não passaram, sendo que vocês tiveram 3 semanas para estudar. E o pessoal me tirando para inteligente, e eu tive 3 meses de estudo. Então é isso, gente. É simples, reflitam. Reflitam o quanto injusto é esse comparativo. Só que agora vem a parte que seria cômico se não fosse trágico. O treinador que teve 3 meses não passou. Não passou. O treinador que teve 3 meses sequer passou na prova. Teve 3 meses para estudar, colocar em prática tudo o que queria. E mesmo com todo esse tempo de trabalho, o trabalho foi uma porcaria. Mesmo com 3 meses, o trabalho do Quinteiros foi uma porcaria. Não se via evolução em nada. Então, onde eu quero chegar é que uma comparação justa, mas uma comparação justa mesmo, é comparar o início de trabalho de um treinador com o início de trabalho do outro. É um pouco mais justo. Por que eu digo um pouco mais? Porque, na verdade, mesmo comparando o início dos dois, teve uns jogos que o Quinteiros teve umas semanas livres e o Mano não. Mas é menos injusto do que comparar com 3 meses contra 3 semanas. Comparando o início de trabalho de cada um, é um pouco mais justo. E vocês vão ver onde eu vou chegar. Beleza, comparando o início dos dois trabalhos, vocês não notam outra injustiça? Então, qual outra injustiça? Que eu não sei se algumas pessoas notaram com o início do trabalho do Quinteiros e o início do trabalho do Mano. A injustiça maior é que um jogou o charmoso gauchão, onde a equipe quase inqualificáveis, que o salário do Bright White paga toda a folha deles, viram bônus stage para treinador aumentar o aproveitamento. Ter aproveitamento sobre equipes do gauchão é fácil. Aí é muito fácil. Essas equipes são nada mais nada menos que bônus stage para treinador melhorar aproveitamento e iludir boa parte da torcida. Se bem que eu acho difícil alguém se iludir com o gauchão, só quem quer se enganar mesmo. Mas tem de tudo, não duvido. Então esse é outro fator injusto ao comparar o trabalho de um com o outro. Então assim, gente, eu tirei os times do gauchão dessa comparação e coloquei o início do Quinteiros com todos os outros. Aí é mais justo. É muito mais justo comparar o trabalho de ambos. E tirando os times do gauchão, com exceção do Juventude e do Inter que estão na Série A, aí conta. Os outros menores, que como eu disse, o salário de um jogador do Grêmio paga toda a folha deles, eu tirei. Até para ser justo. Então os 7 primeiros jogos do Quinteiros, tirando esses times, foi o seguinte. Derrota para o Juventude por 2-0, que eu lembro o pessoal falando na época que o primeiro adversário da Série A, o Quinteiros já levou laço. Estava iludindo contra todos os outros do gauchão até pegar um da Série A. Bom, continuando. O segundo jogo dele foi um empate com o Inter na Arena. Depois ele empatou com o São Raimundo de Roraima, fora de casa. Depois ele ganhou do Juventude por 2-1 na Arena. Depois ele perdeu para o Juventude fora por 2-1. Depois ele perdeu para o Inter por 2-0 na Arena. E empatou com o Atlético fora. Esses foram os 7 primeiros jogos do Quinteiros, tirando as equipes do gauchão, com exceção de Inter e Juventude. E desses 7 jogos, 5 foram contra equipes da Série A, uma foi contra a equipe da Série B e a outra foi de uma equipe sem série. Em 7 jogos foram uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. O Mano Menezes iniciou seu trabalho com 2-2 contra o Godoy Cruz, fora de casa, empatou fora de casa em 1-1 contra o Vitória, perdeu para o CSA por 3-2 fora de casa, ganhou do Santos por 1-0 na Arena, empatou em 0-0 contra o Atlético Grau, fora de casa, e empatou com o Godoy Cruz 1-1 em casa. Nesses 7 jogos, ele enfrentou 6 equipes da Série A e uma da Série C, totalizando uma vitória, 5 empates e uma derrota. Então é isso, gente. Esses são os frios dos números. Algumas pessoas podem dizer: Atlético Grau e Godoy Cruz não são equipes da Série A brasileira, são de Série A de outras ligas. Aí é mais fácil. Bom, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, fala isso para as equipes da Série A do Brasil que estão sendo surradas na Sul-Americana pelas equipes da Série A desses outros países. Fala isso para elas. Então essa desculpa não cola. Porque o futebol brasileiro não está disparado sobre esses países. Se os brasileiros estivessem sobrando na Sul-Americana, eu poderia até concordar com essa afirmação.
se os brasileiros estivessem sobressaindo muito sobre as equipes de Série A desses outros países. Mas não estão. Então não vem com essa. Juventude que nem se classificou para a Sul-Americana, não sei se ganharia do Atlético Grau nem do Godoy Cruz. Então, mesmo sendo equipes de Série A de outros países, é válido, pois estão batendo de frente com as equipes de Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso, gente. No frio dos números, o início do trabalho do Mano Menezes, tirando os times inqualificáveis do Gauchão, o início do trabalho do Mano Menezes é 2 pontos melhor que o do Quinteiros. É pouca coisa? É. Na minha opinião, é quase nada. Mas é uma melhora. E é melhor mesmo tendo pego o time em andamento, tendo poucos treinos e não tendo semanas livres. Então não venham com essa, o trabalho do Quinteiros era melhor. Um começo pior. Tão pífio quanto o do Mano Menezes. Porque, repito, eu queria ver o Mano Menezes melhorando o aproveitamento contra as equipes bônus stages do Campeonato Gaúcho. Aí é fácil. Numa comparação justa, como acabei de fazer nesse vídeo, mostra que o começo do trabalho do Quinteiros foi pior que o do começo do Mano. E antes que me perguntem, não estou satisfeito com o trabalho do Mano Menezes. Não estou nem um pouco satisfeito. Como eu falei no vídeo anterior, já começo a questionar se ele é o treinador ideal para tirar o Grêmio dessa situação. Mas não vou ser hipócrita de não dar os 3 meses para ele, como respaldei o treinador anterior. Não vou ser hipócrita. Não estou gostando nada do trabalho do Mano Menezes. Mas viúva do Quinteiros? Do Quinteiros, gente? Por favor. Quinteiros teve o começo extremamente fraco, como eu acabei de mostrar para vocês, onde só salvou o aproveitamento contra equipes do Gauchão. Teve um começo tão ruim quanto o do Mano Menezes e um final melancólico, já que após 3 meses não se viu evolução. O que eu começo a questionar o Mano, porém vou dar esse tempo para ele. E o final pode ser bem diferente do final do trabalho melancólico do Quinteiros. Bem diferente. Que o Mano Menezes consiga chegar em um nível mas muito melhor após 3 meses que o nível que estava o trabalho do Quinteiros quando ele foi demitido. Aquele trabalho horroroso. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer muitas coisas. Se o Mano Menezes vir a continuar patinando o aproveitamento inicial do Quinteiros, aí sim pode passar o dele. Mas nesse momento, como eu mostrei no vídeo, o começo do trabalho do Quinteiros foi pior que o começo do Mano Menezes. Por isso, neste momento, alguém ter saudades do Quinteiros é um absurdo. O trabalho era até pior. Pelo menos nos 7 primeiros jogos. Pode vir a ser melhor se o Mano continuar indo mal? Pode, mas nesse momento não. Então não faz nenhum sentido dizer, ai, que saudades do Quinteiros. Por enquanto o trabalho dele estava tão pífio quanto o do Mano. O inicial dele foi tão pífio quanto o do Mano. Talvez daqui uns 10 jogos eu faça de novo esse comparativo, tirando os times do Gauchão, como fiz nesse vídeo. E aí vamos poder ter outra noção do trabalho dos 2 treinadores. Espero que esse vídeo tenha esclarecido muitas coisas para vocês. Era isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Futebol Simples. Obrigado.